A Rússia não recuará diante de nenhuma pressão dos Estados Unidos. E por isso digo aqui, diante do povo da Índia e do mundo, continuaremos a fornecer petróleo e gás sem interrupção, custe o que custar. E digo isso não como desafio, mas como verdade inevitável, porque aqueles que tentam controlar a economia global pela força precisam entender que o tempo deles acabou e que o mundo de hoje não é mais governado por ameaças, por sanções ou por decretos que atravessam oceanos. O mundo de hoje é construído por nações que defendem suas próprias escolhas, seus próprios caminhos e sua própria soberania. Aqui em Nova Delhi, ao lado do primeiro-ministro Modi, eu vi com clareza o que está acontecendo no planeta. Os países que antes tinham medo agora despertaram. Perceberam que os Estados Unidos não podem mandar em todos. Perceberam que o Ocidente não é mais o centro do mundo. Perceberam que sua sobrevivência depende de coragem, não de submissão. E é por isso que a parceria entre Rússia e Índia cresce, se fortalece, se aprofunda, mesmo enquanto Washington tenta, em vão, impedir que duas grandes civilizações trabalhem juntas. Eles impuseram sanções achando que a Rússia imploraria perdão. Impuseram restrições achando que nossa economia colapsaria. Tentaram isolar Moscou na diplomacia, no comércio e na energia, mas esqueceram que a Rússia nunca dependeu do Ocidente para existir. É o Ocidente que depende de nós. Quanto mais tentaram nos derrubar, mais fortalecemos nossas indústrias, mais ampliamos nossas exportações, mais unimos nossos aliados, mais consolidamos o BRICS como o bloco que vai definir o futuro do século. Hoje, ao lado da liderança indiana, mostramos ao mundo que não existe mais hegemonia americana. Existe uma nova aliança de povos que querem viver sem tutela. E isso incomoda. Incomoda porque eles veem que a Rússia não se ajoelha. Incomoda porque percebem que a Índia não obedece mais automaticamente. Incomoda porque o Brasil, a África do Sul, a China, toda a Ásia, toda a África, toda a América Latina começam a seguir esse mesmo caminho. Eles dizem que querem ordem, mas a ordem que defendem é aquela onde apenas eles decidem. Eu digo outra coisa. A verdadeira ordem é aquela onde cada país tem o direito de se levantar sem ser punido por isso. Por isso, repito, continuaremos fornecendo energia para quem quiser trabalhar conosco. Continuaremos expandindo nosso comércio com a Índia, com o Brasil, com a África, com todos que buscam dignidade. Continuaremos investindo em rotas alternativas, moedas alternativas, sistemas financeiros alternativos. Porque a Rússia não tem medo. Porque a Rússia não será chantageada. Porque a Rússia, como já provou ao mundo, é capaz de prosperar sob o peso das sanções, sob o ataque da propaganda, sob a tentativa de isolamento. Eles esperavam o fim da Rússia. E o que aconteceu? A Rússia se levantou, a Rússia cresceu, a Rússia se tornou símbolo de resistência para bilhões de pessoas. E se hoje eu reafirmo diante da Índia que a Rússia não cederá diante de pressões externas, é porque sei que o mundo inteiro está assistindo, tentando compreender por que uma nação que deveria ter sido destruída pelas sanções está se tornando mais forte a cada ano. E eu digo a todos vocês, sem temor e sem hesitação, nós prosperamos porque abandonamos a ilusão de que o Ocidente era indispensável. Nós prosperamos porque aprendemos a confiar na nossa própria capacidade. E prosperamos porque estabelecemos alianças que não se baseiam em ordens, mas em respeito mútuo. A Índia entende isso. O Brasil entende isso. A China entende isso. O BRICS inteiro entende isso. Por isso, quando me encontro com o primeiro-ministro Modi em Nova Delhi, não é apenas para discutir comércio ou energia. É para consolidar uma aliança que os Estados Unidos não conseguem romper. Uma parceria construída não com ameaças, mas com confiança. O Ocidente tenta nos isolar porque teme uma verdade simples. O futuro não será decidido por quem tentou mandar no mundo durante o século passado, mas por quem tem coragem de romper com esse passado. Eles falam em democracia, falam em liberdade, mas punem países que não obedecem. Falam em cooperação, mas só oferecem submissão. A Índia sabe disso, o Brasil também sabe. E quando os Estados Unidos pressionam esses países a abandonarem a Rússia, eles deixam claro que não buscam parceria, buscam controle. E controle não tem mais espaço neste século. É por isso que anuncio aqui,
Diante de todos, a Rússia ampliará ainda mais o fornecimento de energia à Índia, não apenas para fortalecer nossa amizade, mas para provar ao mundo que nenhuma força externa conseguirá interromper a cooperação entre países soberanos. E digo mais, chegamos à era em que o Ocidente não pode mais decidir quem cresce e quem fracassa, e essa mudança não foi guiada por discursos, mas pela realidade, pela incapacidade do sistema ocidental de aceitar que o mundo mudou. Eles tentaram sabotar a economia russa, mas foi o sistema deles que entrou em crise. Eles tentaram enfraquecer o BRICS, mas foi o BRICS que se tornou o centro do crescimento global. Eles tentaram nos ameaçar com o dólar, mas hoje o dólar é quem está ameaçado. Eu vejo isso claramente nas conversas aqui na Índia. Há uma nova confiança, uma nova coragem, um novo entendimento de que o século XXI será liderado por nações que constroem, não por nações que impõem. E que fique claro, a Rússia não busca confrontos desnecessários. Busca equilíbrio, busca respeito, busca parceria verdadeira. Mas se tentarem nos pressionar novamente, se tentarem bloquear nosso comércio, se tentarem interferir em nossas relações com a Índia, com o Brasil, com a África, com qualquer país soberano, então deixo aqui um aviso simples. A Rússia responderá não com fraqueza, mas com expansão. Cada sanção cria um novo aliado. Cada ameaça cria uma nova estratégia. Cada tentativa de nos enfraquecer fortalece nossa determinação. E é por isso que digo ao mundo inteiro, a Rússia não está apenas presente. A Rússia está avançando. E fará isso ao lado daqueles que têm a coragem de seguir o próprio caminho. E ao olhar para este momento histórico, para o que está acontecendo entre Rússia e Índia, para as pressões que os Estados Unidos tentam impor sobre nós, eu preciso dizer algo que muitos ainda temem reconhecer. O BRICS não pode mais adiar o nascimento de sua própria moeda, porque cada dia que permanecemos presos ao dólar é um dia em que permitimos que o Ocidente dite as regras de um mundo que já não controla. Eu falo isso com plena consciência, depois de ver a coragem da Índia ao ignorar ameaças veladas de Washington, depois de ver o Brasil buscando proteger sua soberania diante de interesses externos, depois de ver a China expandindo seu comércio mesmo sob a vigilância constante do Ocidente, e depois de testemunhar como a África se levanta, finalmente rejeitando séculos de dominação financeira. Não há mais espaço para hesitação. Cada sanção que os Estados Unidos impõem, cada tentativa de bloquear nossas exportações, cada ameaça mascarada de defesa da democracia é prova de que o dólar não é moeda, é arma. E enquanto dependermos dessa arma, nunca alcançaremos a verdadeira independência. É por isso que hoje, digo ao BRICS, chegou a hora de criarmos nosso próprio sistema financeiro, nossa própria unidade de valor, nossa própria rede de liquidez global. Porque se não o fizermos agora, perderemos a oportunidade histórica de libertar bilhões de pessoas. Não é apenas uma questão econômica, é moral, é estratégica, é existencial. Os Estados Unidos sabem disso, por isso reagem como reagem. Por isso pressionam Índia, por isso flertam com o Brasil. Por isso tentam cercar a China com bases e sanções. Por isso tentam isolar a Rússia e cortar nossas rotas comerciais. Eles temem que a moeda do BRICS se torne símbolo de uma ordem onde eles não mandam mais. E essa é a verdade que muitos têm medo de dizer em voz alta. Mas eu digo, porque não há vitória na omissão. Não há soberania na covardia. E sei que meus parceiros entendem isso, porque todos nós, Rússia, Índia, China, Brasil, África do Sul e os que estão chegando, já sentimos na pele o peso de depender de um sistema que não foi feito para nos favorecer. Eu vi Lula falar sobre a autonomia latino-americana. Eu vi Xi Jinping defender uma ordem multipolar. Eu vi Modi insistir que seu país não será refém de sanções ocidentais. Eu vi a África exigir respeito. Eu vi o mundo se transformar diante dos meus olhos. Mas esta transformação precisa ser consolidada. E só será consolidada quando tivermos uma moeda que não possa ser congelada por Washington, que não possa ser bloqueada por Londres, que não possa ser manipulada por bancos centrais que não respondem a nós. Imaginem o poder disso. Pagar petróleo, fertilizantes, trigo, tecnologia, energia, tudo, sem tocar no dólar. Imaginem o impacto disso para países africanos que hoje precisam implorar por linhas de crédito,
Imaginem o impacto para o Brasil, que finalmente poderá negociar com o mundo sem ser vigiado. Imaginem o impacto para a Índia, que não terá mais de se explicar por comprar petróleo da Rússia. Imaginem o impacto para cada nação que hoje vive sob a sombra do sistema ocidental. É para isso que lutamos. É isso que os Estados Unidos temem. É isso que o BRICS precisa fazer agora. Porque a história não espera. Porque a liberdade não é dada. É construída. E enquanto eu viver, enquanto a Rússia permanecer de pé, eu defenderei essa moeda, defenderei esse projeto, defenderei esse bloco. Porque sem soberania financeira, não existe soberania política. E sem soberania política, não existe futuro. E ao falar da urgência da nossa moeda, não posso deixar de olhar diretamente para o Brasil. Porque eu sei, e o mundo inteiro sabe, que o Brasil é a peça que falta para que essa revolução financeira se torne irreversível. Pois o BRICS só será completo quando o maior país da América Latina decidir romper de forma definitiva com o sistema que o prende há décadas. E por isso digo a Lula, ao povo brasileiro e àqueles que carregam esperança no coração: não há mais espaço para timidez, porque a janela histórica aberta diante de nós não permanecerá aberta para sempre. Os Estados Unidos já perceberam que o BRICS se tornou o maior desafio à sua hegemonia. Perceberam que a Índia não vai ceder, que a China está consolidada, que a Rússia resistiu ao ataque econômico mais brutal do século e por isso voltam suas atenções para o Brasil, tentando seduzir com promessas de investimento, tentando pressionar com narrativas diplomáticas, tentando manipular a opinião pública para impedir que o Brasil assuma seu papel de liderança em uma ordem mundial que não gira mais em torno do dólar. Eu digo isso com clareza porque vejo o movimento nos bastidores. Sempre que o BRICS dá um passo, Washington tenta empurrar o Brasil para trás. Sempre que discutimos a moeda comum, eles enviam emissários para convencer Brasília de que isso é perigoso. Sempre que avançamos em projetos de energia, tecnologia e infraestrutura, eles tentam reativar alianças antigas que servem apenas para manter a América Latina submissa. Mas a verdade é simples. Ou o Brasil assume sua grandeza agora, ou permitirá que outros decidam seu destino nos próximos 50 anos. E para que ninguém se engane, a moeda BRICS não é uma ideia simbólica. É um instrumento de libertação. É a chave para que países como Brasil, África do Sul e Índia façam comércio sem serem punidos, para que produtores brasileiros exportem sem medo de bloqueios, para que investimentos circulam sem serem filtrados por bancos estrangeiros, para que alimentos, energia, tecnologia e logística fluam sem ameaças. É por isso que digo ao Brasil: a Rússia está pronta, a Índia está pronta, a China está pronta. O que falta é coragem política para romper com o dólar. E eu sei que o povo brasileiro deseja isso, porque não aceita mais ver sua economia vulnerável a flutuações criadas em Nova York. Não aceita mais ver suas riquezas definidas por interesses externos. Não aceita mais ser tratado como país de segunda categoria. O Brasil tem o que o mundo precisa: energia, alimentos, território, população, influência, liderança. O Brasil não precisa pedir permissão para ser grande. É por isso que digo, com a firmeza que a história exige, se quisermos um planeta verdadeiramente multipolar, se quisermos um sistema financeiro que respeite os povos, se quisermos um futuro onde nenhum país seja destruído por sanções, precisamos agir agora. Não amanhã. Não quando for conveniente. Agora. Porque os Estados Unidos já perceberam que estamos próximos demais, fortes demais, determinados demais. E é por isso que intensificam suas pressões. Porque sabem que, quando o BRICS lançar sua moeda, o império do dólar começará a desmoronar de forma irreversível. E nesse dia, quando olharmos para trás, saberemos que não foi a Rússia sozinha, não foi a Índia sozinha, não foi a China sozinha, foi o Brasil, foi o BRICS. Muito obrigado. Thank you for your attention.